O número de casos de tuberculose preocupa as autoridades, hein? De janeiro até agora foram identificados 365 casos da doença. Deixa eu chamar Gabriel Cavallini ao vivo, porque aqui é prestação de serviço. Fala, Gabriel. É isso mesmo, Dudu. E como hoje é o Dia Mundial da Tuberculose, é importante a gente falar sobre essa doença que ainda existe e que ainda, inclusive, deixa vítimas em todo o país, inclusive aqui no Espírito Santo. Para falar melhor sobre essa data, eu estou aqui com a Ana Paula Rodrigues Costa, que é a coordenadora do Programa Estadual de Tuberculose. Bom dia, Ana Paula. Obrigado por estar conversando com a gente. É uma data muito mais de conscientização do que de comemoração. Aliás, de comemoração não tem nada, né? Bom dia. Bom dia, Gabriel. O dia de hoje é um dia de alerta, tanto à população em geral, quanto aos profissionais de saúde, da existência da tuberculose. A tuberculose ainda é uma doença atual, apesar de ser muito antiga, e ela causa tanto danos sociais, danos econômicos e à saúde pública. Certo. De 2021 para 2022, a gente teve um pequeno crescimento no número de casos, né? Esse cenário chega a ser preocupante? É um cenário controlado? Como que é? Esse cenário era um cenário esperado, visto que nos anos anteriores, né, 2020 e 2021, nós tivemos a pandemia do Covid. E é esperado que o número de casos ainda aumente. Nós tivemos uma média de 1.600 casos no ano passado e a gente espera que esse ano a gente tenha o maior diagnóstico de casos de tuberculose. Certo. Como que é a prevenção dessa doença? O que as pessoas que estão acompanhando a gente de casa podem fazer para ajudar, inclusive, a Secretaria a diminuir esses números? O diagnóstico precoce da doença é a forma mais importante de prevenção, porque quando eu faço o diagnóstico de um caso de tuberculose, o paciente inicia o tratamento e ali se interrompe, né, a cadeia de transmissão da doença. Vacinar as crianças com a vacina BCG ao nascer, ela é oferecida pelo Sistema Único de Saúde nas unidades básicas de saúde ou nas maternidades, e manter ambientes sempre arejados, com luz solar, né, bem ventilados, e evitar locais aglomerados. Certo. Até para o pessoal, os sintomas da doença a gente conhece mais ou menos. O principal deles, o que é mais conhecido, é aquela tosse, né, típica da tuberculose. Mas como que a doença é transmitida? Até para que a pessoa possa ficar em alerta ali, caso ela comece a tossir, possa imaginar, pode ser tuberculose. Como que é transmitida a doença? A tuberculose, ela é uma doença infecto-contagiosa de transmissão aérea, onde uma pessoa doente, através da tosse, da fala ou do espirro, contamina outras pessoas. E o sintoma mais importante, como você falou, Gabriel, além da tosse, é uma tosse bem característica, uma tosse por mais de 3 semanas. Geralmente vem acompanhada de uma febre, geralmente baixa no final da tarde, uma sudorese noturna importante, perda de peso e um cansaço extremo, né, que esse paciente apresenta. O avanço da doença é lento? O agravamento dela é lento? Como que é? O agravamento dela ela é uma doença de curso lento, mas que causa grandes danos, porque uma pessoa, quando ela está acometida, por exemplo, pela tuberculose, muitas das vezes ela deixa de trabalhar porque ela está muito cansada, está muito espoliada, e isso causa danos, não somente ao setor, né, de trabalho dela, ao setor econômico, como ao setor social. Por quê? Porque ainda é uma doença com forte estigma, um preconceito muito grande. E isso prejudica, inclusive, o diagnóstico da doença, porque as pessoas ainda sentem vergonha de falar que estão com tuberculose, têm medo da doença, medo de procurar o serviço de saúde. Correto. Vamos supor que a pessoa seja contaminada ali, né, durante uma conversa de trabalho, vamos colocar. Quanto tempo demora até ela começar a sentir os primeiros sintomas? Hoje se sabe que num período de até 2 anos após o contato que a pessoa teve com alguém doente, ela pode vir a desenvolver a doença. Para isso, hoje existe o que a gente chama de tratamento da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis, que é uma forma também de prevenir o adoecimento. Então, são utilizados medicamentos, né, num determinado período de tempo, para que essa pessoa não evolua para a doença.
Como é feito agora, uma dúvida em relação ao trabalho de vocês mesmo na Secretaria de Saúde, né? Como que é feito o monitoramento da doença aqui no estado? Como que são monitorados os casos? Como que vocês fazem para, inclusive, até programar medidas, né, que possam tentar conter vou falar o avanço da doença, mas conter, evitar que pessoas sejam contaminadas? A função da Secretaria Estadual de Saúde é assessorar os municípios. Nós temos 78 municípios, onde nós temos os programas de tuberculose, nós temos as unidades básicas de saúde que vão fazer todo esse tratamento, esse diagnóstico, e o papel fundamental da SES é esse, é planejar, monitorar e avaliar se esses 78 municípios estão ofertando diagnóstico, tratamento, medicamento, o que precisa ser feito, né, do ponto de vista tanto local, regional e estadual, para que haja um controle da doença. Uma pessoa que está infectada, que está apresentando sintomas, o tratamento dela tem algum tempo que leva esse tratamento ou depende de caso para caso? Só para explicar para a pessoa. O tratamento da tuberculose ele é totalmente gratuito, fornecido somente pelo Sistema Único de Saúde e dura em média 6 meses. Mas é importante falar que o tratamento deve ser feito de forma ininterrupta. Por quê? Porque nos 15 primeiros dias, quando a pessoa está doente, ela inicia o tratamento, ela se sente melhor. E isso é um grande perigo, porque ela acha que ela está curada e na verdade não. Melhorou os sintomas, mas ainda tem que continuar, né? Tem que tomar os remédios, fazer o tratamento correto, até porque quando eu abandono o tratamento, eu posso ter o risco de desenvolver uma tuberculose resistente. Aí, ao invés de tratar 6 meses, eu vou tratar 2 anos essa doença. Esse alerta aí é muito importante, né? Muito obrigado por essa conversa com a gente, tá aí, Dudu, dicas importantes para o pessoal de casa ficar esperto. Tuberculose está aí, tem que ficar atento, Dudu. Tá certo. Obrigado, Gabriel, pela participação ao vivo no Espírito Santo no ar.